Senhores e senhores deputados, são rigorosamente 18 horas. Isto para um burocrata é um orgulho muito grande iniciar a horas. Aquilo que estava previsto. 18 horas, não é? Perfeitamente. Portanto, temos agora a audição do Sr. Dom José Ornelas, na qualidade de Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. E aqui temos dois requerimentos que dão origem a esta audição. O primeiro do Chega e o segundo do PS. Portanto, antes de entrarmos na fase de perguntas e respostas, eu darei a palavra ao Sr. Dom José Ornelas para fazer uma exposição inicial de enquadramento daquilo que será a sua posição. Só ver se o meu... 10 minutos, mais ou menos. Está fechando. Não é mais que 10 minutos. Faz favor, Sr. Dom José Ornelas. Muito boa tarde a todas e a todos, senhores deputados. Saúdo com respeito e cordialidade o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, bem como todos os membros da Comissão e todas as pessoas aqui presentes. A situação atual da Igreja em Portugal, no que diz respeito ao tema porque aqui fui chamado, e que agradeço, diz respeito aos abusos de menores e insere-se num percurso de tomada de consciência e de compromisso de ação que tem vindo a aumentar particularmente nos 2 decénios passados. Já na década de 90, o pontificado do Papa João Paulo II deu um relevo a estes assuntos que foram tema de estudo, de formação e de atualização corretiva e preventiva. Mas foram sobretudo os 2 papas seguintes, Bento XVI e o Papa Francisco atual, que deram passos decisivos e emitiram orientações claras para toda a Igreja, criando também instituições de vigilância e correção que começaram a mudar seriamente a mentalidade e os procedimentos dentro da Igreja no que diz respeito a abusos de crianças. A Igreja em Portugal foi acompanhando a progressiva clareza de conceitos e de compreensão deste fenómeno na Igreja e na sociedade, com normas que permitiram crescer na capacidade de compreensão, atuação, formação e prevenção, com orientações próprias que assumem um caráter mais sistemático e prático nas normas publicadas em 2012 pela Conferência Episcopal Portuguesa e que foram também atualizadas acompanhando o sentir de toda a Igreja a este respeito. A nível institucional, para além de todo o trabalho de sensibilização, formação e atenção preventiva, foi determinante a constituição, por determinação do Papa Francisco, das comissões diocesanas em 2019-2020, cujo efeito a pandemia veio retardar. Estas comissões destinavam-se e destinam-se a acolher as vítimas de abusos de menores e adultos vulneráveis no ambiente da Igreja, a estudar os casos e a prover, como colaboradores do Bispo diocesano, ao tratamento judicial e canónico dos casos, dando toda a prioridade às vítimas, mas atuando também na formação e na prevenção. Em novembro de 2021, coincidindo com o alentar do rigor imposto pela pandemia, a Conferência Episcopal Portuguesa tomou consciência de que, apesar da importância das comissões diocesanas e da competência dos seus membros, que normalmente são entre as pessoas mais em relevo nos domínios que mais dizem respeito a este assunto, havia a necessidade de criar uma coordenação nacional das comissões diocesanas para dinamizar e otimizar o trabalho que estava a ser realizado, criando uma base comum de atuação para obviar a dificuldade que sentiam muitas vítimas de revelar o seu sofrimento a pessoas do seu círculo próximo. Esta equipa de coordenação nacional iniciou o seu trabalho em fevereiro de 2022 e continua a ter um papel cada vez mais determinante neste campo. Nessa mesma Assembleia da CEP de 2021,
foi igualmente decidido criar uma comissão independente de estudo de abusos de menores na Igreja, que levasse a cabo um estudo deste fenómeno dentro da Igreja, de modo a dispormos de um conhecimento capaz de servir de base à atuação nestes casos. Para além do conhecimento do fenómeno, a esta decisão moveram-nos sobretudo duas razões. Antes de mais, o sofrimento das vítimas dos abusos, que era preciso conhecer, acolher, acompanhar, para ir ao encontro da sua dor, que marcou de forma devastadora as suas vidas. Em segundo lugar, a consciência de que estes ignóbeis e injustos delitos contradizem e obstaculizam o ser e a missão da própria Igreja e são sempre um motivo de vergonha, de repúdio e de cuidado necessário. Para presidir a esta comissão independente foi convidado o Dr. Pedro Strecht, que teve toda a liberdade para formar uma equipa competente, de elaborar a metodologia do trabalho, bem como o modo de apresentar os seus resultados. Os trabalhos desta comissão independente demoraram cerca de um ano, como os seus membros, aliás, tinham previsto, com um relatório que foi publicado a 13 de fevereiro deste ano, compreendendo o período desde 1950 a 2022. Como é do conhecimento de todos, foram validados 512 testemunhos, sendo 34 presenciais. Numa estimativa que a própria Comissão considera conservadora e que admite possa ser questionada, terão sido afetados pelos abusos na Igreja cerca de 4.815 menores. A missão de escuta de vítimas por parte da Comissão Independente foi completada e significativamente enriquecida pela atividade do Grupo de Investigação Histórica deste fenómeno nos arquivos das dioceses, contando com a completa colaboração de todos os seus responsáveis, no dizer dos próprios realizadores deste trabalho. Posso testemunhar que foi, para mim, uma experiência muito grata, o profissionalismo, mas também a paixão, o esforço desta Comissão de Estudo nos arquivos. Foi também uma ocasião de pôr à prova e de ultrapassarmos barreiras para permitir, e isto foi dito claramente, seja pelo grupo de estudo, seja pela Comissão Independente, que não houve nenhum obstáculo que lhes foi levantado para acederem a tudo aquilo que acharam necessário para o estudo que estavam a fazer. Mais ainda, nós próprios, a pedido da Comissão, tínhamos preparado algumas investigações dentro dos arquivos, mas sobretudo à volta, para que não ficasse sombra de dúvidas sobre quer que fosse que pudesse indiciar problemas deste género. Era nossa, e continua a ser, mas sobretudo durante este período, era nossa absoluta preocupação que não ficasse nada daquilo que era possível investigar no momento, que não ficasse nada que não fosse apresentado. E isso também é aquilo que é transmitido pela própria Comissão Histórica. No dia 3 de março deste ano, em Assembleia Plenária Extraordinária, com a presença dos e das representantes dos Institutos de Vida Consagrada, a CEP define as primeiras orientações pós-relatório da Comissão Independente para o combate aos abusos de menores na Igreja. Nessas, recordo algumas das medidas anunciadas nessa altura, que continuam a ser válidas e a traçar o rumo daquilo que estamos a fazer, que constam do comunicado da Conferência Episcopal nesse dia. Antes de mais, reconhece a existência de situações de abuso na Igreja em Portugal. Ao longo destes 72 anos, elas foram uma realidade e muitas vezes esses delitos não foram convenientemente tratados, isto é o que lá se diz. Reitera o pedido de perdão
àqueles e aquelas que foram vítimas desses abusos, reconhecendo a injustiça que sobre eles foi cometida e o sofrimento e dificuldades que os marcaram para a vida. Compromete-se a ir ao encontro deles e delas para garantir acompanhamento espiritual, psicológico e psiquiátrico, a fim que possam superar, quanto possível, as marcas que essas situações deixaram. Compromete-se, além disso, e decide a criação de um grupo específico para estruturar este caminho de acolhimento e apoio em articulação com a equipa de coordenação nacional e com as comissões diocesanas que veio a dar o atual grupo já constituído, o Grupo Vita. Reitera a adoção de uma atitude de tolerância zero para com os casos de abusos no presente e no futuro, colocando as vítimas em primeiro lugar. Determina a revisão das diretrizes da CEP e das dioceses e instituições da Igreja na última versão de novembro de 2020, no que diz respeito aos abusos sexuais, revendo neste domínio a formação nos seminários, bem como a de todos aqueles e aquelas que têm funções de liderança e educação de menores. Nessa Assembleia, cada bispo diocesano recebeu da Comissão Independente uma lista de nomes de eventuais pessoas que foram referenciadas à CI como possíveis abusadores. O mesmo foi feito mais recentemente, a 27 do mês de abril, em relação aos superiores dos institutos religiosos. Depois de confrontar os nomes recebidos com os dados já anteriormente fornecidos, cada bispo foi tomando as medidas apropriadas em relação às pessoas em causa, tendo-se verificado o afastamento precaucional de funções em alguns casos. Esta situação, seja pelos dados ainda não bem explícitos fornecidos pela CI, seja pela falta de boa comunicação, de que assumi e assumo a minha parte de responsabilidade, quer ainda pela nuvem de suspeita e polémica que gerou, não permitiu ver aquilo que acabo de resumir como fruto dessa Assembleia. Com os esclarecimentos adicionais da Comissão Independente e a resiliência para continuar a levar este processo pelo caminho da verdade, foi-se tornando mais claro o percurso presente da Conferência Episcopal e do projeto definido, que entra numa nova fase, seguindo as decisões do dia 3 de março passado. Para além das medidas que já foram tomadas pelos bispos e pelos superiores dos institutos religiosos, ganham relevo as decisões concretas da última Assembleia da Conferência Episcopal do dia 17 do mês passado. Assume particular relevo a constituição do Grupo Vita, presidido pela doutora Ruta Agulhas, em articulação com as comissões diocesanas e a coordenação nacional. O Vita terá uma autonomia própria para as suas funções, nomeadamente para acolher as vítimas passadas e futuras. Este grupo não é simplesmente de estudo, mas terá um papel operativo para com as vítimas e organizativo em articulação com a equipa de coordenação nacional no seio da Igreja. Por um lado, tem uma autonomia, por outro lado, não pode ficar completamente autónomo, porque tem de ter para dentro da Igreja uma função de preparação e de atuação. Trata-se agora de um grupo operacional e não de uma comissão de estudo. Para além da escuta e acolhimento das vítimas, o Vita terá ainda um papel de estruturação de todo este setor para complementar a ação das comissões diocesanas e capacitá-las cada vez mais para a formação e prevenção, de modo a criar a clara consciência de que os ambientes da Igreja são seguros, protetores e promotores do bem-estar humano, espiritual e social das nossas crianças. É esta articulação geral e sempre local em cada diocese que pode ajudar a criar uma nova cultura de atenção, de competência e de carinho verdadeiro, que pode ajudar os mais novos a crescerem como pessoas e como cristãos na Igreja e na sociedade. Finalmente, porque sabemos que este não é um problema exclusivamente da Igreja, mas é especialmente nela nem é especialmente nela que ele se encontra, embora consideremos que é duplamente grave o que nela se verifique,
Estamos abertos para colaborar com todas as instituições públicas ou privadas para erradicar este mal que destrói vidas desde a infância. Neste propósito, não interessa saber quem é mais importante ou quem tira mais vantagens. Importa, sim, é que juntemos esforços para evitar que estas situações se repitam e para ir ao encontro de quem, apesar de tudo, possa sofrer tais injustas e devastadoras agressões. Esta é a primeira expressão que eu queria apresentar daquilo que está em curso, do caminho que está em curso na Igreja. Muito obrigado, Sr. Dom José Ornelas, por esta exposição inicial. Vamos agora entrar na fase das perguntas. Juntaremos as perguntas de 3 senhores deputados e depois, no fim, responderá. Sr. Deputado Pedro Pinto, chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim mais uma vez, as senhoras e senhores deputados presentes, e agradecer em particular ao Sr. Bispo Dom José Ornelas a sua presença. Ele que foi recentemente reconfirmado como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Queremos que é uma presença extremamente importante e que nos honra a todos nesta Assembleia e nesta primeira Comissão, e até para nos dar o seu testemunho sobre o que foi que mudou em consequência da atividade da Comissão Independente no relatório que fez e dos depoimentos que foram conhecidos no seio da Igreja Católica Portuguesa. A Igreja Católica criou um novo grupo de acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto em Portugal, denominado Grupo Vita, como há pouco falou, o qual, nas suas palavras, marca uma nova fase para a Igreja na abordagem ao tema dos abusos sexuais em contexto eclesiástico e corresponde a uma vertente operativa da Igreja, com uma face de acolhimento bem autónoma e definida perante as vítimas e a sociedade, mas ao mesmo tempo particular para dentro da Igreja de forma eficiente, seja nos aspectos das vítimas, seja no aspecto da prevenção. A pergunta que eu lhe faço, a primeira, é qual é que vai ser concretamente a atividade do Grupo Vita dentro da Igreja Católica? E qual é o estatuto desta nova entidade? Se é um canal apenas de denúncia ou terá alguma conotação dentro da Igreja Católica em Portugal? Por outro lado, segundo palavras suas também, a Igreja Católica está disponível para reparar as vítimas de abusos sexuais do ponto de vista financeiro. Como tal, se entendendo a ajuda monetária para tratamento psicológico, o que já sucede em pelo menos 30 casos. Pergunto também se a Igreja Católica acentua que está disponível para reparar, mas a questão que se põe é se estará disponível para indenizar ou não essas vítimas. Preferiu também declarações no sentido que a Igreja Católica vai deixar a responsabilidade de indenizar exclusivamente para os prevaricadores, pois, e cito, quanto ao apoio às vítimas, a questão das indenizações é clara, tanto no direito canónico como no direito civil. Se há um mal que é feito por alguém, é esse alguém que é responsável para falar de indenização. Fim de citação. Admite a Igreja Católica a possibilidade, caso os prevaricadores não tenham meios de pagar a indenização em que forem condenados, de ser a Igreja a adiantar essa indenização. Sr. Bispo, sente, e nós por vezes, com a maneira como as notícias eram dadas, se sente que estamos perante um ataque à instituição Igreja Católica? Gostaria também que me respondesse a isso. Sabemos que foi também a Igreja que propôs a constituição desta Comissão Independente para o estudo de abusos sexuais de crianças na própria Igreja. Se sente ou não que esta Comissão foi mesmo independente? Pois existem algumas críticas feitas por elementos desta Comissão perante a atitude da Igreja. Particularmente uma crítica onde referiram que a Igreja se defendeu a si própria e que houve por vezes uma ocultação destes abusos. Se concorda ou não, ou se em algum momento sentiu isso também desta maneira. Ainda em relação à independência da Comissão, vimos a mesma reunir com diversos atores políticos assim que terminou o seu trabalho, particularmente com o Presidente da República, com o Presidente da Assembleia da República, inclusive com declarações do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Se sente que em algum momento poderá ter havido alguma interferência do poder político perante esta Comissão? Também em relação à Comissão Independente, disse que recomenda no relatório que a Igreja deve dar cumprimento ao conceito de tolerância zero proposto pelo Papa e também deverá supervisionar os membros da Igreja de forma continuada, nomeadamente na área da sexualidade. Eu gostaria de saber como é que vê estas recomendações e se está a ser feito alguma coisa em relação a isto. Depois falou, e muito bem, que as vítimas estão em primeiro lugar. Concordamos plenamente.
é importante a proteção às vítimas, e eu gostaria de saber que no futuro, e é importante nós precavermos e prevermos o futuro, se no futuro o que é que vão fazer a alguém que faça essa denúncia diretamente à Igreja, alguém que tenha sido abusado e que faça essa denúncia diretamente à Igreja, o que é que a Igreja poderá fazer. Depois, em relação à credibilidade da Igreja, e nós católicos, é importante percebermos isto. Sentimos que a credibilidade da Igreja foi um pouco afetada com estes casos todos que vieram a lume e que vieram para a opinião pública. O que é que se pode fazer no futuro, e é importante nós pensarmos sobre isso, o que é que se pode fazer no futuro para prevenir casos destes, e o que é que se trata de fazer para mudar ou limpar a imagem da Igreja em Portugal. Para terminar, o Chega já propôs que estes grupos de trabalho se alargassem, por exemplo, a outras instituições, porque infelizmente estes casos não acontecem só na Igreja, e podemos falar recentemente de casos que vieram também à opinião pública, casos nas faculdades, no desporto, etc. Seria importante, e com a sua experiência, que estes grupos de trabalho se alargassem ou não a outras instituições. E até para outros momentos da nossa história onde não foram criados, por exemplo, no caso de Casa Pia, onde um grupo de trabalho deste certamente que teria despoltado muito mais casos, ou teríamos percebido realmente aquilo que aconteceu, que ao fim e ao cabo acabámos por muitas vezes não perceber, e as vítimas continuaram a ser vítimas, e quem prevaricou continuou da maneira que todos nós sabemos. E agora mesmo para terminar, sabendo que a Igreja tem de atuar e ser firme nestes casos, não lhe parece injusto e até perigoso, por vezes, que algumas denúncias anónimas de quem não dá a cara e denigre publicamente. Isso não pode dar aso àquele denunciar por denunciar. Olha, vamos denunciar, não gosto daquele padre ou daquele bispo ou do sacerdote, e vamos denunciar só porque não gostamos dele. Portanto, é uma matéria que é importante nós refletirmos sobre ela também. E não deixa de ser curioso também, e mesmo para terminar, e agora um pouco a nível político, que depois de um requerimento aprovado na primeira comissão, com personalidades tão importantes que trazemos aqui, com um assunto tão importante que trazemos aqui, que apenas 3 partidos políticos e agora também uma deputada única do PAN estejam representados. Da nossa parte temos a lamentar. Achamos que já na audição com o Dom Manuel Clemente apenas tiveram 3 partidos políticos, e agora com o Dom José Dornelas também apenas 3 partidos políticos. Sabemos que existem várias comissões a decorrer, mas não justifica tudo, e nós não podemos rasgar as vestes contra a Igreja e ser muito vocais contra os abusos sexuais na Igreja, e depois, quando podemos saber a opinião de outras pessoas importantes, individualidades importantes, faltamos a essas audições. Isso é uma coisa que lamentamos. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Temido, do PS, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Novamente, boa tarde a todas e a todos. Quero saudar Dom José Dornelas e agradecer a disponibilidade para esta audição. Da nossa parte, as questões que gostaríamos de colocar têm a ver com, penso que, 4 dimensões. Uma primeira dimensão tem a ver com a iniciativa de constituição desta comissão. É de saudar esta iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, mas aquilo que hoje, neste momento em que estamos, já fomos intuindo, é que nem toda a gente teria estado de acordo com a criação desta comissão. E, portanto, parece-nos que, de alguma forma, isso leva a antecipar que a vontade de realizar uma reflexão interna, que seja ela própria a abertura de uma nova cultura, de uma nova disponibilidade para a correção de erros e para, de alguma forma, uma pacificação ou pacificação possível e um percurso que segue em frente, não terá tido ou não terá de todos a mesma disponibilidade. A pergunta que deixava ao Dom José Ornelas a este propósito é se, de alguma forma, isto é uma realidade, esta intuição, porque é que esta decisão foi tomada nesta data, que fatores é que presidiram a esta decisão, que resistências sentiram, no fundo mais a sua própria percepção
desse estado diferente de alma, digamos assim, do que realidades, porque nós sabemos que houve também uma própria mudança da hierarquia da Igreja em termos das orientações que dá nesta matéria e, portanto, isso era natural que a constituição da Comissão tivesse sido em 2021 e não em 2015 ou em 2014. Mas, quer dizer, neste momento, porquê? Depois do Covid, já nos disse também, mas de facto foi sentido e que havia essa genuína vontade de prosseguir num outro sentido, eu gostava de perceber isso em concreto. Depois, uma segunda dimensão prende-se com a questão da coerência. As diretrizes que o Papa Francisco e a própria Igreja têm emanado relativamente à proteção dos menores e à proteção dos adultos vulneráveis são, parece-me, do ponto de vista de um leigo, relativamente claras sobre a obrigação de denúncia, sobre a obrigação de afastamento, sobre os próprios limites do sigilo profissional, que já percebemos ao longo desta tarde que provavelmente não se confundem com o sigilo da confissão, mas que nos levam então a questionar sobre a quem se aplica o tal sigilo profissional e, portanto, a minha pergunta é: como é que podemos ter a certeza que, com um conjunto de orientações que hoje parecem para um cidadão de boa fé, que já constam das orientações da Igreja, apesar dessas orientações, não se voltam a repetir situações de ocultação, no fundo, de negação daquilo que é verdade às vítimas de um conjunto de factos e de proteção de uma instituição, independentemente de ela ser a Igreja ou outra qualquer. Isso para nós é, francamente, um aspecto irrelevante para esta matéria. A terceira questão que gostava de colocar tem a ver com a questão do respeito pelas vítimas. Parece-nos que o afastamento, e a Igreja fala no afastamento precaucional dos casos que o justifiquem, o afastamento ficou, nos casos portugueses, demasiado envolvido em incertezas para nós podermos estar seguros de que as pessoas que são suspeitas só poderão, naturalmente, respeitada a presunção da inocência, mas só poderão exercer o seu magistério depois de se provar aquilo que haja a provar relativamente à sua conduta, com alguma aleatoriedade nas posições de diversas entidades. A última questão prende-se com a questão das recomendações que a Comissão Independente nos deixa e com duas questões específicas. Uma, o apoio psicológico e a promoção desse apoio psicológico. Em quantos casos já há alguma contabilização daquele apoio que foi proporcionado a estas vítimas, porque parece-nos que isso também é um indicador, embora só um, daquilo que é, no fundo, o seguir em frente em relação a este processo. Bem sei que a comissão que agora foi criada tem uma vocação mais prática, mais pragmática, mais da ação, mas também sabemos que 48% das vítimas que foram identificadas neste relatório nunca tinham falado antes e, portanto, há aqui uma necessidade de resposta. E das recomendações, era esta aquela que mais suscitava as nossas interrogações e sobre a qual gostávamos de ouvir. E com estas 4 perguntas, deixávamos então as respostas ao Sr. D. José Ornelas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do PSD, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento e assim cumprimento o Sr. D. José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD começo por agradecer a exposição inicial e a disponibilidade revelada para prestar esclarecimentos também na Casa da Democracia. Numa recente entrevista à Agência Eclésia e à Agência Lusa, o Sr. D. José Ornelas afirmou que a credibilidade vem da busca da verdade das coisas para se encontrar soluções. A atual fase é precisamente a da intervenção e é para isso que aqui estamos. Aceitou o desconforto de algumas pessoas que questionam a iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa de ter criado uma comissão independente para investigar situações de abuso no passado, tendo afirmado que foi julgada absolutamente necessária, nesta época, com o objetivo de permitir conhecer a realidade concretamente na Igreja.
reconheceu publicamente que não foi feliz no que tange à comunicação da mensagem da Igreja Católica, conhecido que foi o relatório, tendo então afirmado que compreendo e assumo que aquela comunicação, naquele dia, não foi fácil, não foi adequada e eu também não fui feliz, não correu bem e isso eu assumo, não consegui passar aquilo que levava para dizer. E estas duas notas permitam que as deixe registadas pela coragem revelada. Impõe-se uma palavra de reconhecimento para o trabalho exaustivo elaborado pela Comissão Independente para Estudo dos Abusos Sexuais das Crianças na Igreja Católica. Como aponta o relatório, estamos perante, e cito, um tema delicado, pouco estudado em Portugal, os abusos sexuais de crianças na Igreja. São uma realidade que existiram no passado e existem ainda no presente. Portugal não é um caso à parte face a outros países. As 512 vítimas diretas põem-nos no encalço de pelo menos outras 4.815 e se pensarmos que os abusos aconteciam muito mais do que uma vez sobre a mesma criança, levam-nos a muitos milhares de abusos praticados. Encontramos no espaço e no tempo uma notável diversidade de contextos em que aqueles aconteceram. As especiais fragilidades das crianças, associadas à gravidade dos danos causados de tão hediondas agressões, justificam amplamente o choque e a revolta que todos sentimos. As vítimas foram encorajadas a testemunhar e a dar voz ao silêncio, tornando-as protagonistas de uma experiência traumática que interessava conhecer, caracterizar e interpretar. As nossas palavras e ações serão, por isso, dirigidas às crianças, jovens e adolescentes e aos que hoje adultos foram ou são vítimas de abusos sexuais. A todas as vítimas que deram voz ao silêncio e a todas as vítimas que ainda permanecem no silêncio. É por isso importante sublinhar que a criança seja trazida à condição de principal vítima do crime de abuso sexual cometido por membros da Igreja Católica, considerando expressamente os efeitos nefastos deste num desenvolvimento saudável da criança em vários dos seus aspectos. Impõe-se, na nossa opinião, a centralização da vítima e a tutela da sua autodeterminação sexual, não só como forma de prevenir ofensas e abusos, em muitos casos irreparáveis, mas também como dever absoluto da Igreja, ela própria, além do mais, dada a desequilibrada relação de poder que se joga na relação entre os seus membros e as crianças que a frequentam. Toda a sociedade estará certamente envolvida e disponível para travar esta situação. Pedir perdão é importante, como também passar a mensagem da tolerância zero. Mas deve existir uma atuação significativa e uma ação transversal, uma vez que tem de existir algo tangível que permita perceber se uma vítima de uma determinada diocese tem acesso aos mesmos tipos de apoio e especialização dos serviços que uma outra vítima de outra diocese. Sr. Dom José Ornelas, muito embora saibamos que várias das medidas contidas no relatório já se encontram a ser executadas, que balanço é que nos pode fazer sobre o acolhimento ou não das 24 recomendações dirigidas à Igreja Católica e algumas das quais já por si referenciadas? Tivemos conhecimento da constituição do Grupo Vita, que vai atuar na intervenção em situações de abuso de menores e na prevenção. E gostaríamos que especificasse um pouco mais em que moldes. E que a proposta do estudo também continuará no âmbito deste mesmo grupo. E os agressores também serão acompanhados neste mesmo grupo? Existem mais algumas medidas adicionais não previstas no relatório final que a Igreja Católica Portuguesa entenda ser importante retomar, nomeadamente medidas cautelares e preventivas? Para melhor se perceber o que se passou durante as décadas na Igreja Católica e que levou ao silenciamento das vítimas, importa desde logo perguntar o que falhou. Quais eram os procedimentos anteriores por parte da Igreja Católica perante denúncias e ou o conhecimento de casos de abusos sexuais de crianças? Como é que as coisas se passavam? Concorda com a seguinte afirmação constante do relatório, que o caráter sistémico dos abusos não pode, porém, generalizar-se a toda a Igreja, pois diz respeito a uma minoria percentual da totalidade dos seus membros, mas sistémica foi a ocultação, desde logo ditada pelos próprios, bem como dos superiormente colocados na hierarquia que deles tiveram conhecimento. E que medidas eram tomadas para mitigar novas ocorrências? Houve alguma indicação por parte do Vaticano sobre a forma como a Igreja Católica Portuguesa deveria lidar com estes assuntos ao longo do tempo? Se houve indicações, quais foram? Quando ocorreram?
e o que foi feito internamente para conformar essas indicações do Vaticano. Sobre a recomendação que visa o pedido efetivo de perdão sobre as situações que aconteceram no passado e a sua materialização, também fez a seguinte afirmação: o que nós dizemos é que ninguém vai ficar sem ajuda para aquilo que é justo para a sua vida, mesmo que, ou porque não se fez um processo, ou porque o abusador não tem meios para isso. O que nós vamos fazer é disponibilizar ajuda. É por isso que não pomos em termos jurídicos. Se for em termos jurídicos, é evidente que vai haver um processo e é evidente que nós não estamos acima da lei. No entanto, a maior parte dos casos já prescreveu. Dos 512 testemunhos, a Comissão Independente para os Estudos de Abusos Sexuais das Crianças da Igreja Católica enviou para o Ministério Público 25 casos. Como vai lidar a Igreja com os casos que já se encontram prescritos? E, por fim, como é que a Igreja Católica perspectiva a mudança de paradigma nesta matéria? E qual o tempo? Porque o tempo também é importante face à disponibilidade das vítimas que deram voz ao silêncio e a todas as outras que ainda não deram voz ao silêncio. Qual o tempo que o Sr. Dom José Ornelas prevê para implementar todo este processo e estas medidas? E termino renovando a nossa total disponibilidade para também nós, na Casa da Democracia, trabalharmos em conjunto para podermos todos ultrapassar esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, para terminar a fase das perguntas, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dom José Ornelas, agradecendo a sua disponibilidade para estar aqui, também em nome da Igreja, a responder às questões e dúvidas que todas e todos temos, para mais considerando num tema tão sensível que de facto afeta e afetou a sociedade portuguesa, bem sabendo que os casos de abuso sexual de menores na Igreja são a ponta do iceberg em relação até a um fenómeno, um flagelo, infelizmente presente de forma transversal na nossa sociedade e com ramificações em muitas outras áreas. Nós olhámos com muita atenção e estivemos também aqui a ouvir a Comissão Independente e as suas conclusões. Parece-nos que há uma dimensão deste relatório que é extremamente importante. É importante avaliar o passado e perceber o que é que se pode fazer de forma preventiva, por um lado, para uma intervenção futura. Por outro, é fundamental garantir mecanismos de reparação às vítimas, independentemente da questão jurídica, e já lá irei, mas independentemente de estarmos num Estado laico, nenhum de nós aqui desconsidera ou deixa de reconhecer aquele que tem sido o papel social da Igreja na sociedade portuguesa e daí também a importância das medidas que daqui para a frente puderem vir a sair, não só das conclusões deste relatório e da sua execução, sobretudo tendo em conta que a institucionalização e o isolamento em determinado tipo de fases poderá levar e potenciar este tipo de casos. E nesse sentido há um conjunto de questões que gostaria de lhe colocar. Algumas delas prendem-se, por um lado, com a questão que já aqui foi também mencionada do afastamento dos abusadores. Sabemos que a grande parte destes processos prescreveu, mas conforme o próprio relatório reconhece, muitas das pessoas que estão referenciadas permanecem na atividade eclesiástica. Isto, sem dúvida, que nos traz forte preocupação, tendo não só em consideração a prescrição destes processos, mas também o contacto que irão continuar a ter com a sociedade, e em particular com os mais jovens e com as crianças. Sabemos que Portugal vai receber as Jornadas Mundiais da Juventude e, nesse sentido, era importante perceber também se, por um lado, vai haver algum tipo de reflexão que daqui possa advir até nas próprias jornadas em torno deste fenómeno, por outro, se do ponto de vista da sensibilização dos mais jovens, uma matéria tão premente como a autonomia corporal e a própria questão da sexualidade, e sabendo que são temas complexos e que a Igreja aqui está de facto a dar um salto para o século XXI, rompendo até, e aqui herdando também o legado não só do Papa Bento XVI, mas também que João Paulo II nos tem deixado, é fundamental, de facto, termos este debate e termos esta reflexão. Depois, numa perspectiva já mais jurídica para o PAN, é fundamental haver aqui a revisão de dois aspectos. Nós demos entrada na Assembleia da República de uma proposta de revisão que o Governo exercitasse esforços no sentido de, conjuntamente com a Igreja, ser revista a concordata.
quer em relação à dimensão do segredo da confissão, e bem sabendo que este é um tema complexo, não nos faz muito sentido, e evidentemente que não se pode olhar, e já aqui foi mencionada a questão da profissão, sabemos que o segredo confissional não tem apenas uma dimensão profissional, mas não deixando os casos de abuso sexual de ocorrer também nesta dimensão, parece-nos que efetivamente deveria de ser aqui refletido e levantado o segredo confissional, sempre e quando do mesmo decorresse o conhecimento de um crime. Depois, por outro lado, pergunto se a Igreja está de facto disponível para fazer esta reflexão e para criar um mecanismo que possa proteger as vítimas quando haja conhecimento neste contexto. Por outro lado, a questão da reparação. Para além de países como a França, onde também este fenómeno já foi avaliado por comissões semelhantes e foram criadas até depois comissões subsequentes de avaliação e acompanhamento, há um regime em particular que nos suscitou de facto algum interesse, que tem a ver com o regime criado nos Balcãs para as vítimas de abuso sexual em contexto de guerra, que foi precisamente para ter o efeito reparador em casos que já tinham sido prescritos. Este regime prevê precisamente que, estando os factos dados comprovados, havendo confissão, havendo ou então denúncia e prova de que efetivamente ocorreu o abuso, as vítimas foram reparadas independentemente da prescrição ocorrida. E nesse sentido, pergunto se estariam de facto disponíveis para criar uma comissão de reparação e para que se pudesse fazer esta avaliação indemnizatória das vítimas, a par do acompanhamento que já aqui foi mencionado e que o próprio relatório refere que está a ser feito e que inclusivamente com a nomeação da doutora Ruth Agulhas sabemos que a própria Igreja já está a levar a cabo para que possa ser de facto feito o acompanhamento também ao nível emocional e das próprias vítimas. E, por fim, gostaria de facto de perceber o que é que desta avaliação que fazem, e agradecendo mais uma vez a criação da Comissão, nós temos todos uma dívida de gratidão para com esta Comissão independente e acho que não deixa de ser de saudar a própria Igreja ter criado a Comissão no seu âmbito, que atua de forma independente, veio quebrar não só o silêncio, mas também revelar aqui um fenómeno que todos nós, ao longo dos anos, com menor ou menor dimensão, vínhamos tendo a conhecer, mas qual o ponto então de execução das várias recomendações e que perspectivas preventivas para o futuro é que vão ser de facto adotadas, porque, como referi há pouco, uma Igreja do século XXI terá que inevitavelmente corresponder a este desafio, que é proteger em primeiro lugar as crianças e jovens e as vítimas de apoio social. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa para formular as suas respostas. Faz favor. Antes de mais gostaria de ler um parágrafo que deixei, que depois... Agradecia que tivéssemos mais depois depois de duas referências à Comissão, e eu fui revisitando a minha memória e vi que aqui tinha-me ficado um parágrafo referente à Comissão, que concluía a questão da Comissão mesmo. À CI, à Comissão Independente e ao Grupo de Investigação Histórica, reiteramos a nossa gratidão pelo trabalho realizado. Foi algo de novo, não só em Portugal, mas, por quanto sei, no contexto da Igreja e de instituições semelhantes em todo o mundo. Passo a explicar um bocadinho melhor, saltando outras coisas, outras questões. Porque esta Comissão, desde o início, teve uma adesão, uma convergência unânime dos bispos sobre a criação desta Comissão, porque não haja dúvidas. Quer dizer, sobre a forma de trabalhar da Comissão, sobre detalhes, etc., isso é evidente que... Mas também acho que não seria, para mim, um motivo de orgulho dizer que todos aprovámos tudo e tudo, todos os pontos e vírgulas. Não seria, para mim, não gostaria de ter uma conferência episcopal desse modo, porque corríamos o risco de, tocando violino, cairmos todos no mesmo buraco. A distinção e as diferenças de opinião, acho que numa casa da democracia como esta, tenho gosto de salientá-la. E é por isso que temos um leque diversificado de visões políticas e também na Igreja, se não tivéssemos isso dentro daquilo que há a norma, antes de mais, e o apelo do Evangelho, nas normas que nós temos, o credo da fé e as normas disciplinares da Igreja, há muito campo para concretizar isto de diversas formas, em diversos setores e com diversas opiniões e com evolução ao longo da história e das culturas. Portanto,
Agora, aquilo que nós fizemos neste campo, isso podem ter a certeza. E posso-me orgulhar disso, como da discrepância depois no pormenor das observações, das manifestações de opinião. Mas as decisões que foram anunciadas, estes comunicados, como aquele que eu acabei de ressaltar e que é determinante quando recebemos as notas e os nomes das pessoas que prevaricaram, ou que supostamente prevaricaram, foram tomadas todas, foram votadas. Portanto, estes comunicados e as decisões que eles implicam foram votadas. E votadas sempre, a maior parte, por unanimidade, porque já são uma redação concorde. Eu poderia ter outras ideias, outras expectativas, mas no fim concordamos que isto é aquilo que dizemos. Isto normalmente é assim. Eu digo que quando ouço falar da Conferência Episcopal e da diferença entre os bispos, assino por baixo. Temos diferenças. Mas temos, para os assuntos importantes e as linhas importantes de direção da Igreja, temos convergência de opiniões. Isso não tem a mínima dúvida. Portanto, também a criação desta comissão foi unânime. A mim sempre, particularmente, e à Comissão Permanente da Conferência Episcopal, houve muito contato constante durante isto, sem nunca termos invadido o terreno da liberdade e da independência das decisões da própria Comissão. Aliás, o Dr. Pedro Stretes disse na primeira reunião e na primeira exposição pública, no dia em que eu sentir que a Conferência Episcopal está a condicionar o nosso trabalho, isso é o último dia desta Comissão. E isso, a mim, fez-me muito bem, mas também não foi preciso sequer traçar linhas vermelhas de distinção. Eu vou procurar responder. Se não responder alguma, faz favor, digam, porque eu faço questão de responder a todas as perguntas, que aliás são muito importantes e muito interessantes, porque estando aqui nesta casa, precisamente onde para mim tem muito que me diz, porque era jovem quando esta casa ganhou nova vida, depois do 25 de Abril, e é sempre com gosto que olho para ela e que, com todas as diferenças que possa haver, e a respeito das minhas opiniões de quem quer que seja, é bom que esta casa seja o que é. E, portanto, é com gosto também que aquilo que eu possa farei para responder às perguntas. Ao Sr. Deputado Pedro Pinto, antes de mais vou procurar seguir e se acha que não chega, eu estou pronto para responder. A atividade deste Grupo Vita, porque começou a sua exposição, e também, já agora respondo a todos, dando uma exposição daquilo que foi, que é constituído, podemos dizer, o documento de lançamento do Grupo Vita e daquilo que para ele pretende ser. Diz-se, antes de mais, que este grupo tem uma vertente da autonomia e nessa linha ele não é a continuação, é a continuação da ideia de ser alguém que, independentemente de suas filiações e das suas convicções, é uma pessoa competente na sua área. E aquilo que nós temos aqui, que já ouviram da constituição deste grupo, muito me satisfaz e cria expectativas de um bom trabalho, precisamente porque são pessoas conhecidas entre as melhores do nosso país, nos campos em questão da psicologia, da psiquiatria e concretamente até a propósito de uma questão sobre o apoio psicológico
e terapêutico aos próprios os prevaricadores, e é uma das linhas de orientação desta Comissão, porque senão temos uma questão de minas vagantes. E estas pessoas, não basta que a lei seja punitiva e dissuasora, mas quando acontece, com pessoas, particularmente com pessoas destas, os estudos a nível internacional dizem, não é fácil a recuperação, mas é possível. É possível, sobretudo, se a pessoa se deixar ajudar. E é para isso. Essa é uma das linhas de ação deste grupo. Segundo, indemnizar, portanto, dizia, tem um caráter de autonomia, mas tem de ter um caráter de inserção e articulação dentro da Igreja. Porque é dentro da Igreja que se vai passar grande parte deste trabalho. Mas, aquilo que era até aqui, uma prerrogativa e uma função fundamental do grupo, da Comissão de Estudo, que era o anonimato das pessoas, agora não pode ser, se a gente quer acolher, quer ajudar, quer ajudar a reparar o que é possível, é com pessoas reais. Portanto, e isso foi também um dos problemas da passagem da questão destes nomes, porque estes nomes, para os bispos e aos superiores das congregações religiosas, já tinham um significado maior, mas mesmo assim muita coisa ficou ainda por dizer. Os nomes das pessoas, mesmo das pessoas que foram abusadores, hipoteticamente abusadores, mas também das pessoas que depuseram e que o fizeram, a maioria anonimamente, mas muitas fizeram questão de identificar-se como tal. Portanto, isso agora esta agora é uma comissão para ser operativa, e ser operativa em direção particularmente às vítimas, temos de conhecer e de chegar lá, aquelas que o desejarem. E, portanto, para isso estamos disponíveis. Sobre a questão de indemnizações e ajudas, penso também, isto foi uma pergunta transversal a muitas pessoas, e eu tenho dito isto assim, mais ou menos desta forma. Indemnizar é um termo jurídico, a senhora deputada fez o favor de citar também algumas das minhas palavras, é um termo jurídico, e sendo um termo jurídico, na medida em que houver um processo de indemnização, não estamos acima da lei e vamos, de facto, cumprir a lei, aquilo que for determinado. Mas nem tudo entra no campo jurídico. Aquilo que foi dito pela senhora deputada sobre a questão de prescrições, etc., se nos chega uma pessoa que teve problemas destes no campo da Igreja, não faz falta perguntar quando é que foi, faz parte assim, identificar pessoas, isso sim, mas mesmo para já a lei canónica é muito mais severa em relação a prescrições do que a lei portuguesa. E, portanto, muitas destas pessoas seriam abrangidas pela não prescrição de crimes deste género. Mas, além disso, o que a Igreja diz e o que nós dizemos é que ninguém que tenha sofrido dramas deste género vai ficar sem ajuda. Isto é uma questão muito clara para nós e temos a experiência disso. Neste momento, e também já muitas destas pessoas incluídas nestes cerca de 30 casos que já estão a ser ajudados para pagamento de tratamentos, etc., e essas pessoas não saberia dizer neste momento se são de crimes atuais, são pessoas que precisam de ajuda, e stop, neste campo. E dado que é um campo muito sensível e que quem contatou com vítimas sabe o que isso significa, que digamos, o caráter devastador que estes abusos tiveram na condução das vidas delas, não podemos ficar aquém disso. E isso é a nossa primeira preocupação e é a primeira preocupação também do Grupo Vita.
É para isso, antes de mais, que está. Portanto, e aliás, está previsto aí, já estão em curso, contatos com outras instituições públicas. Porque assim como isto se trata, e isso era também aquilo que eu dizia em termos, e que já aqui foi referido, assim como isto não é um problema simplesmente da Igreja, embora na Igreja é duplamente grave. Porque é grave porquê? Porque uma criança, nos seus relacionamentos, tem sempre uma componente afetiva. É a ligação, antes de mais, com os pais, é a ligação com o resto da família, é a ligação com um professor, com uma professora, é a ligação com um treinador, é a ligação com um mestre na universidade, e quando esse caráter de proteção que sente é pervertido, é absolutamente dramático. E, portanto, isso na Igreja nós levamos muito a sério, como eu dizia na introdução, porque sentimos que isso é a negação absoluta daquilo que deve ser a Igreja. E, portanto, uma pessoa que comete crimes desta natureza não pode estar à frente de uma comunidade, particularmente onde haja pessoas e crianças. Tratar estas pessoas como se tratam as vítimas é fundamental também, precisamente por isso, para que não haja, para além de serem afastadas, se estas pessoas têm verdadeiramente uma tendência pedófila para abusar de crianças, portanto, isso tem de ser tratado e com muito cuidado, porque não é fácil para essa pessoa libertar-se dessa tendência. Daí que o caráter preventivo também, que prevê o Grupo Vita, é precisamente de identificar e oferecer serviços a pessoas também ainda jovens, porque nessa fase jovem, as pessoas que sentem uma atração sexual por crianças, é bom que se tornem conscientes disso e que possam recorrer a um acompanhamento que as possa também a elas libertá-las para a vida. Porque senão vão ter também elas uma vida pouco feliz e vão fazer pessoas infelizes. Depois, assim foi mesmo independente. Isto foi um ataque à Igreja, isso é uma coisa que se ouve muitas vezes por aí. Porquê? Porque vem atacar uma coisa, um bispo que foi significativo em Portugal, o do Manuel Martins, dizia que quando entrou em Setúbal e muita gente estava lá a gritar contra ele, eu disse, eu voltei para casa e disse, não leves isto a mal para ti. É porque isto é mal, isto é um grito de revolta contra tanta coisa de mal que havia. E, portanto, não leves a mal para ti. Toma isto, a dor desta contestação, toma-a porque há uma situação grave de injustiça. Para mim, não quero saber se isto é ataque à Igreja ou não. Quero saber é que se existiram realmente na Igreja, se existiram esta realidade, e existiam, e, portanto, esta Comissão que depois alguém instrumentalize isto, problema dele. Agora, nós, Igreja, precisávamos de conhecer a verdade, porque não há seriedade, não há a tal compaixão para com as vítimas, encobrindo coisas, virando para o lado da cara, metendo debaixo do tapete, não serve. Não serve. E, portanto, agora, isto é uma coisa. Outra coisa é fazer processos ao passado. Porque, vejam, eu penso, o Pedro Stretch, normalmente, não sei, eu não tive ocasião de ouvir a deposição da Comissão esta manhã, mas ele costuma sempre começar por isso, por explicar que esta consciência nova que nós temos é fruto de uma evolução científica e de conhecimento psicológico que tem poucos decénios. Quem é que se preocupava com as crianças, mesmo no contexto legal, até 1990, se não me engano, para considerar o crime de abuso sexual de menores é da década de 90, se não me engano. E como crime público é 2005, se não erro. Isto significa que
mesmo a criança não era a causa do crime. A causa do crime era porque era um atentado aos bons costumes, à moral e aos bons costumes. No caso da Igreja, cometeu um pecado, teve um deslize, uma fraqueza, mas depois também a questão do deslocar de um lado para o outro era para não continuar o escândalo e dar uma reprimenda para que o conhecimento do caráter de dificuldade de superação da pedofilia, da verdadeira pedofilia, não era conhecido. E, portanto, isso é simplesmente um desvio moral e não um desvio. A questão da psicologia é uma outra coisa. Não se pode fazer uma luta deste género sem combinar precisamente, e é por isso que fomos para uma comissão independente e técnica, para encontrar caminhos destes, para que não se caia simplesmente no moralismo, porque o moralismo condena, mas não reabilita nem as pessoas para uma vida diferente. A questão da tolerância zero para com o clero, a credibilidade da Igreja foi afetada e eu penso que isso já está respondido na pergunta anterior. A credibilidade, a meu ver, é a verdade. Somos credíveis, os italianos fazem uma distinção de palavras que nós dizemos como credibilidade ou como autoridade moral, autorevolezza e autorità. Essa autoridade moral vem precisamente de atitudes e não simplesmente E essa atitude foi o que nós procuramos ter. Não foi fácil. E não foi fácil estar no dia 3 ou 13 de fevereiro na Gulbenkian, na primeira linha, a ouvir aqueles depoimentos de pessoas. Porque são impactantes, porque são revoltantes, porque são causa de vergonha e de preocupação justa para com as pessoas. Pois, não falamos. Credibilidade, alargamento a outras instituições, sim, estaríamos sempre disponíveis para partilhar e, sobretudo, eu não faço o alargamento, temos uma experiência para oferecer, como se fosse, não é uma questão de paternalística daquilo que foi feito. É uma questão de dizer que nós, neste país e no mundo, temos um problema com os abusos de menores. Todos somos poucos. Se estivermos aqui a discutir quem é que tira melhores proveitos disto, não vai dar certo. Porque nós discutimos entre nós e as vítimas que nós devemos atender não vão ficar desamparadas. Se tivermos como objetivo resolver o problema, mais facilmente vamos encontrar caminhos. E nisso é importante e naturalmente que a nossa colaboração também com outros, e esperamos que isso possa ser possível. As denúncias anónimas e o perigo de injustiças, isto é um tema também que foi referido por vários e, portanto, eu acho que é um tema sério, porque as denúncias anónimas não constituem, aliás, isso é um dos problemas da Procuradoria-Geral da República, é precisamente esse. É que, não havendo um acusador, não havendo nem sequer por vezes a identificação de quem cometeu o crime, não pode haver processo para contraditório. Agora, manda também a lei e o bom senso que se tenha em vista a repetição do mal. Portanto, o afastamento de uma pessoa, cautelar de uma pessoa, pode ser tido em conta. Aliás, nos documentos sobre este ponto da Santa Sé, vem precisamente isso. Uma denúncia, mesmo anónima, não me entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu vou tomar a sério a questão, mas também, se não tiver algo que me faça plausível, isto é, que é possível que isso tenha acontecido, eu não vou afastar ninguém. Agora, se eu tiver
digamos que a intuição ou a noção de que isso pode ter acontecido, então eu vou fazê-lo. E essa é uma decisão que, seja num tribunal civil, seja na mente de um bispo ou de um superior maior, é para fazer. Nisso, porém, hoje é algo que já foi acontecendo, pode-se cometer erros, mas também é uma decisão que é preciso tomar. Além disso, como penso que já ouvi há pouco já do Dom Manuel, que nós temos sempre uma instância de referência para a congregação, para a doutrina da fé, que é quem trata destes casos, e eles, a gente, dando notícia para saber, para uma avaliação superior destes casos. Pronto. Coerência com o ensinamento do Papa, senhora deputada, e a iniciativa assim, nem todos estariam de acordo, não, isso já disse, mas não significa esse acordo na criação da comissão, acordo nas medidas que foram implementadas, isso é claro. Agora, nos detalhes, é evidente que cada bispo pode ter a sua opinião. Coerência com o ensinamento do Papa e sigilo profissional e a questão do segredo da confissão. O segredo da confissão não depende da concordata. O segredo da confissão é tão grande, tão velhinho como a Igreja, e não vai mudar, isso posso garantir. O segredo da confissão não é o segredo profissional, que é outra coisa. O segredo da confissão é algo que uma pessoa pode ter a certeza de que, falando e que contando a sua vida e expondo a sua vida para encontrar luz e perdão, que isto não vai sair dali, porque senão baralhávamos tudo. Muitas pessoas morreram por isso, outras tantas poderiam estar dispostas a morrer, mas sobre isso não vai mudar. Agora, isto não tira nada ao caráter que se diz de aconselhamento das pessoas. As pessoas têm, o confessionário serve para isso, para ajudar a iluminar as pessoas, a dizer e a convencê-la de que é seu dever, mesmo que seja ela própria em causa própria ou em causa de outros, que é importante que o faça. Depois, respeito à coerência do ocultação e negação. Sobre a questão da ocultação também falei há bocadinho. É preciso ver, antes de chamar-lhe ocultação, chamar-lhe a saber o que é que se sabia. Porque tantas vezes estas coisas, aquilo que foi há pouco referido, a necessidade e obrigatoriedade de mencionar à pessoa responsável, ao bispo ou ao superior, isso nem foi, isto também, posso dizê-lo, de experiência dentro da Igreja, até muito recentemente não chegava. E que há tantas coisas que aquele que devia tomar a decisão não o fez. Não o fez porque também não tinha conhecimento das coisas. Além disso, e é tal coisa do conhecimento e dos conhecimentos científicos que isso significava. O reconhecimento às vítimas e reconhecimento à comissão independente, penso que está o caso. Agora, não tenho dúvida que a prioridade destes abusos na Igreja é uma questão para os próximos anos. E é com isso que nós temos para fazer. A atuação significativa que estamos a fazer agora, lançando esta comissão, é precisamente para isso. Tem o acolhimento às vítimas, o apoio também económico, este grupo Vita, porque precisamente para evitar que as pessoas tenham alguma coibição de dirigir-se à sua comissão diocesana, para que todos possam ter apoio,
mesmo aqueles que onde não se encontrarem à vontade com a Comissão. Além disso, a própria distinção entre as dioceses, o que nós assumimos como dioceses todas, qualquer pessoa pode ir a qualquer diocese ou a este grupo para declarar-se e receber auxílio. Em longo dos séculos, o que faltou como questão, ocultação sistémica. O Dr. Stretes costuma dizer que a ocultação começa depois dentro da própria pessoa. Grande parte, quando se diz que anda pelos 30, às vezes 30 anos depois é que as pessoas têm coragem de fazer, é porque há mesmo uma ocultação psicológica para a própria pessoa que de repente começa a perceber, de repente há um facto qualquer que começa a perceber aquilo que lhe aconteceu e a recordar tudo isso de uma forma devastadora. E, portanto, muitas coisas de ocultação começam por aí, na família, aquilo que chega, antes de chegar mesmo a responsáveis que possam ser. Uma das coisas que acho importante neste processo todo é que a sociedade se moveu. Não é a mesma, a sociedade portuguesa desde isto. O caso AP foi importante para despertar. Este foi mais importante, e o ter acontecido na Igreja eu acho que foi importante, porque para todos a forma de resolvê-lo é a resposta que estamos a dar e esperamos continuar a dar, é importante para mudar a mentalidade e a cultura. Já falei dos abusadores, muitos continuam no Ministério, isso aí é a questão das listas, que se for para entrar leva muito tempo. Não foram 100 abusadores no ativo. Aí houve uma falha de comunicação. Os abusadores no ativo, na realidade, foram 16 e depois ficaram agora muito poucos que estão ainda a ser considerados pelo Ministério. O que me parece é que nós vamos continuar a vigiar e que a nossa atitude vai ser esta de tolerância zero, isso sim. Aí não pode haver dúvidas. E não é por vingança, nem simplesmente por um penalismo exacerbado. É para a defesa de outras pessoas. Avaliação e gratidão para com todos e a reparação, também já falei disso, disponibilidade para acolher a todos, disponibilidade para ir ao encontro de todos, para além daquilo que é o juridicismo da própria lei e da indemnização. Sr. Deputada, sobre a questão de decretar um tipo de indemnização. Eu sei que em França foi feito, não ficou ninguém contente, porque aqueles que achavam de mais, aqueles que achavam que era de menos. Eu acho que isso só pode ser num diálogo pessoal e com as próprias pessoas, porque aí é que se pode ir ao encontro delas. O importante é que ninguém fique sem tratamento e sem apoio, qualquer que tenha sido o tempo em que foi abusado e as condições em que isso tenha acontecido. Estou disponível para qualquer outra pergunta, se não respondi a todas. Dom José Ornelas, só uma ideia geral sobre o funcionamento do VITA. Acho que foi a deputada Cristina Ferreira que fez essa pergunta. Sobre a? VITA, não é? VITA. Uma ideia geral sobre o funcionamento. Bom, o funcionamento, o que tem aqui, eles têm aqui uma coisa para o que é que significa, o que é que estão como caminho. Proteger, prevenir recidivas, é logo a segunda, prevenir as situações abusivas, acolhimento, acompanhamento, formação, investigação. Vai ter também uma componente de investigação. Isto é, eles querem fazer, brevemente, estão para criar grupos para formação de formadores, a partir das comissões diocesanas, mas nas paróquias, com pessoas que trabalham com crianças, com escuteiros, catequistas,
com grupos de jovens, etc., para que em cascata possam formar outros, para que ninguém que nas nossas paróquias, nos nossos grupos de jovens, lhe falte uma formação clara e que seja controlável também. Isto, eles têm 3 anos para, 2 anos e meio, deram-se um período de 2 anos e 3 para organizar este método da Igreja de conhecer, identificar, prevenir e tratar casos que possam acontecer. Segundo, este caminho vai ter uma linha também para apoio aos casos que possam acontecer, mas também nos sistemas de formação da Igreja, nos seminários, rever, e isto é também uma decisão da Conferência Episcopal, que vai passar por aqui, rever a formação. Neste momento posso dizer que não conheço nenhum seminário que não tenha pelo menos um psicólogo ou uma psicóloga, por o próprio acompanhamento e escrutínio da personalidade e das pessoas que entram nos seminários e que vão para o Ministério. Mas isto tem de ser válido também para os outros membros que têm a ver com os jovens. As medidas estão por aqui, não vou lê-las todas, mas isto está no site, que já foi criado, do Grupo Vita, e pode ser consultável. Eu penso, aliás, que eles querem fazer, e penso que é importante, isso sim pode ser importante para outros grupos, que é o seguinte: o que é que significa? Que o abuso sexual dentro da Igreja tem caráter específico, mas se for dentro do desporto tem também um caráter específico. Se for no campo da medicina, porque o abuso sexual é sempre um abuso de poder. E esse poder exerce de tanto modo. É por isso que é grave da Igreja, porque é um poder divino, olhado de cima, e é particularmente perturbador. Agora, não é menos no campo da medicina, no campo do desporto, para não falar no campo familiar, que é onde se cruzam os afetos mais profundos. Portanto, esta metodologia de trabalho que teve já a Comissão Independente e que aqui quer ser levado para a frente agora de uma forma muito mais prática com os abusos que nos vêm. Esta é também uma das características deste grupo. O que nós queremos também é o seguinte: é que para este efeito dos abusos sexuais, que a primeira linha de atuação, de cuidado e também de visibilidade da Igreja sejam pessoas competentes. Isto é, que quando alguém tem de falar destas coisas, que não tenha de ser um bispo. Os bispos estarão por lá por trás. Mas queremos que sejam pessoas competentes dentro da Igreja a fazer este trabalho. É isso que nós estamos a procurar fazer. Senhor Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, muito obrigado pela sua presença nesta sessão, nesta audição, e agradecer muito o contributo que deu para os nossos trabalhos e até uma outra oportunidade. Senhores deputados, estamos com certeza todos muito obrigado cansados também. E precisados de descanso. E amanhã às 10 horas cá estaremos outra vez. Até amanhã, senhor. Muito obrigado.